isso não é uma fábula. Vlad, empalador conhecido, acreditava em Deus, mas estava totalmente enganado. No momento necessário ele não estava do meu lado. Quando chegou minha morte eu tomei uma decisão. Uma poça de sangue no chão foi minha salvação. Um vampiro eu sou então, meu irmão, isso não negue não. Tu já sabe minha função, tu tá fudido na minha mão. Não venha descer mal, não quero ouvir reclamação. Quando eu te deixar no chão com meu selo de restrição. Mas tá com caça, todo mundo vai encarar. Venham, monstros, saibam, vocês não irão passar. Sou Rank S vai perder. Vocês todos vão temer o despertador meu. E acredito em mim, com punhos de fogo no meu sonho sem fim. Siga em frente e acredito em mim, com punhos de fogo no meu sonho até brilhar como o sol. Até brilhar como o sol. Como o sol, yeah. Siga em frente. Ace, podcast Ace, imperador das chamas. Aceito como filho do lendário Barba Branca. Como vulcão, eu vou voar pelo mar, até te achar. Ninguém pode escapar da minha visão. Hawk, horas de falcão. Com minha espada eu vou esperar achar alguém pra me superar. Ninguém pode escapar da minha visão. Hawk, horas de falcão. Desacredita, todos na minha vida vão conhecer o meu jeito ninja. Vou me tornar uma lenda viva. Eu sou a criança da profecia. Eu não sei o que é desistir. Com mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir. Eu estou aqui, ainda não me rendi. Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir. Veja o impacto. Ninguém pode controlar sem ninguém. Mas controla aqui no tem a mistura. O de Yuri, fiz apenas eu. Te mostro toda a Katsu. Quando cheguei ao nível de divindade, sente o verdadeiro peso do meu mundo em minhas mãos. Universos lutam pela sobrevivência e apenas um time vai sair vivo dessa super competição, onde o vencedor tornará seu universo o mais forte, ficará livre, isento de qualquer destruição. Literal o privilégio de fazer qualquer desejo dentro do posse da super esfera do dragão. Salve galera, aqui é o Mihawk Sensei trazendo pra vocês a parte 4 de o que teria acontecido se eu reencarnasse em DXD. Uma coisa, como eu troquei de personagem, os pedidos que eu fiz para Deus vão mudar, não muito mas um pouco. A mudança é que ao invés de ter a aparência do Sasori seria a aparência do Mihawk. E ao invés de poder usar linhas de chakra, eu ia pedir para ter todas as habilidades do Mihawk. Detalhe, e o Alucard que era o Crocodile vai ter a aparência do Alucard de Elsing. Como eu pedi a aparência do Mihawk, Deus incluiu a espada Yoru do Mihawk. Então passem nos canais da nossa aliança que estão na descrição. Então fiquem com a teoria. Eu acordo e vou fazer minhas coisas, como escovar os dentes, trocar de roupa, essas coisas. Então eu vou ir tomar café, chego lá, dou bom dia para meus pais, para minha irmã e para o morcegão, digo, pro Alucard começo a comer. Então eu termino e vou até o meu quarto e pego uma mochila bem longa e logo depois vou até um lugar bem escondido do jardim e dentro de uma moita pego a Yoru e coloco dentro da mochila. Então eu chego na sala e falo que vou sair por algumas horas para fazer algumas coisas. Então minha mãe fala, ok, mas não faça nada errado, ok? Então eu respondo, não se preocupe mãe, bom, até mais tarde. Então eu saio e ando uns 2 quilômetros para dentro da floresta. Então eu abro um par de asas negras e voo muito rápido para uma cadeia de montanhas muito longe de qualquer coisa. Então eu falo, acho que aqui tá bom, ninguém além de algum demônio conseguiria me seguir até aqui e também a cidade mais próxima é a uns 27 quilômetros, então posso treinar tranquilo. Então eu tiro a Yoru da bolsa e faço um clone com o mesmo poder que eu tenho e eu começo a lutar com o clone. Ele desviava de todos os golpes, e eu desviava de tudo também, mas por um descuido do clone eu consigo cortar ele ao meio. Então eu olho em volta e vejo que tem várias marcas de bem grandes de espada perto e longe.
Então eu falo, já sei o que fazer para treinar outra coisa. Então eu faço 50 clones de madeira, cada um com 80% do meu poder. Então eu começo a lutar com todos ao mesmo tempo, que seria difícil para caramba por terem muitos, mas depois de um tempo eu consigo derrotar todos. Então um círculo mágico se abre a uns 10 metros de mim. Era a Rias com os outros, inclusive o Alucard. Então ela fala que iríamos ter uma reunião e que eu tinha que ir já que eu era servo dela. Então eu falo, ok, então vamos. Então eu chego perto de todos e todos nos teletransportamos para o clube. Então esperamos uns 2 minutos e 2 círculos mágicos se abrem, um azul e outro laranja. Então eu e o Alucard entendemos o que iria acontecer e eu fico com um olhar muito sério e puto, igual o Alucard. Então de um portal sai aquela mulher de cabelo cinza que eu esqueci o nome, e do outro círculo grande e laranja sai o Riser com todas as suas servas. Então tudo vai acontecendo normalmente, até a parte que o Riser apalpa os peitos da rainha dele. Então o Alucard não se controla e puxa a Kasu dele e dá um tiro no braço do Riser que, ao invés de curar rápido, começa a sangrar. Então todos ficam surpresos, menos eu e o Alucard. Então uma das peças do Riser tenta atacar o Alucard, mas na hora eu puxo uma espada normal, coloco aqui nela e corto o braço da peça do Riser. Então aquela mulher de cabelo branco fala que se fosse para ter briga, que resolvêssemos em um Hatching Game. Então eu falo, para que? O resultado será o mesmo, só vai adiar a derrota desse loirinho idiota. Então a rainha do Riser fala, ora seu, como ousa falar assim dele, morra. Então ela joga o ataque mais forte dela em mim, mas eu uso a minha espada fraca com a que corto o ataque ao meio. Então ela fala, como isso é possível? Então eu respondo, quer realmente continuar? Então eu lanço um olhar muito sério no fundo dos olhos dela que ela congela de medo e diz, não quero. Então eu digo, foi o que pensei. Então o Riser fala que o Hatching Game será daqui a uma semana. Então eu falo, ei, quem você pensa que é para decidir isso sozinho? Os fortes que decidirão isso. E ai Alucard, que dia você acha que seria bom fazer o Hatching Game? Então ele responde, eu acho que em umas 2 semanas para o Riser se curar do meu tiro para ele ser humilhado com todo o poder dele e para nós treinarmos nossos amigos. Então eu falo, certo, Rias, você concorda? Então ela responde, concordo, é um bom tempo. Então eu digo, então está decidido, daqui exatamente 2 semanas, em um domingo, às 9 da manhã. Então a Rias e o Alucard falam, beleza. Então o Riser fala, ei, quem disse que estou livre nesse dia e horário? Então eu falo, problema seu, e se você quer mudar é só fazer um arranhão em mim ou no Alucard, topa. Então o Riser fala, não precisa, pois bem, daqui 2 semanas. Então o Riser abre um círculo mágico e vai embora. Então aquela mulher de cabelo branco diz, então vou avisar meu mestre da data, bom, adeus. Então a Rias fala para o Alucard, como que você fez aquilo, ele é imortal, qualquer ferida deveria se curar imediatamente, mas você fez um buraco no braço dele que não sumiu. Então o Alucard diz que as balas dele são especiais para essas coisas. Então a Rias fala, entendo, bom, não podemos perder tempo, precisamos ir a um lugar para treinarmos. Então eu digo, ok, mas eu preciso avisar meus pais que irei ficar fora por um tempo. Então a Akeno fala, eu também preciso avisar minha mãe que irei viajar com alguns amigos. Então a Rias fala, ok, avisem e arrumem suas coisas para 2 semanas. Então eu falo, ok. Então todos saímos. Então a Akeno fala para todos, esperem, eu tenho um anúncio para fazer a vocês, quer dizer, eu e o Zenin. Então eu penso, a verdade não avisamos ninguém sobre isso. Então a Rias fala, ok, o que vocês dois têm a falar? Então o Alucard sorri e fala, eu já sei o que é. Então eu pego na mão da Akeno e digo, bom, o anúncio é que começamos a namorar ontem. Então todos ficam surpresos e felizes por nós dois. Então o Alucard dá risada e fala, eu sabia que era isso, parabéns a vocês dois. Então eu falo, obrigado, então eu vou avisar meus pais e arrumar minhas coisas, bom, quer que eu te leve para sua casa, Akeno? Então ela fala que pode ser. Então eu pego ela no colo e o Alucard fala, carai.
Então a Akeno fica meio vermelha e eu falo, segura. Então eu vou muito rápido para a casa da Akeno, que era a uns 10 quilômetros da escola. Eu vou em aproximadamente 8 segundos, pois não estava com toda a minha velocidade. Então chegamos na porta da Akeno e eu digo, bom, quando estiver pronta me avisa que eu venho te buscar. Então ela fala, ok, e me dá um beijo. Então eu retribuo e falo, bom, até depois, e vou para minha casa em 12 segundos, pois novamente estava com a minha velocidade reduzida. Então eu chego em casa e peço para que meus pais deixem eu viajar com alguns amigos por 2 semanas. Então meus pais negam e eu falo, ok, irei avisar a eles, e eu vou até meu quarto e falo, não o caralho. E faço um clone meu para fingir que eu estava lá. Então eu arrumo minhas coisas para 2 semanas e novamente clono elas. Então meu clone com as coisas clonadas ficam na minha casa e eu saio pela janela com toda a cautela para não ser visto por ninguém eu consigo. Então eu pego meu celular e vejo que a Akeno já estava pronta, então eu vou até a casa dela e levo nós dois até o clube, em que fomos os primeiros a chegar lá. Então depois de 6 minutos todos chegam. Então a Rias faz um portal que nos leva até o pé de uma montanha e diz, ficaremos lá em cima da montanha. Então todos falam, ok. Então depois de um tempo todos chegamos lá em cima e eu falo, bom, eu tive uma ideia, Alucard, podemos fazer o seguinte, você treina a Rias, a Koneko e a Asia, e eu treino o Kiba e a Akeno. Então ele diz, tá, pode ser. Então eu digo, bom, vamos guardar nossas coisas e vamos treinar. Então eu falo, pois bem, Akeno e Kiba, me sigam. Então os dois me seguem e eu faço um clone e falo, bom, podemos começar com o treinamento. O mesmo acontece com o Alucard. Bom galera, esse foi o vídeo. A meta para a próxima parte é de 40 likes. Quero ver se VCS conseguem. Bom, esse foi o vídeo. Valeu, falou, e eu fui.